quase se acostumando. O Vasco não conseguiu absolutamente nada. Foram 8 finalizações contra uma. O Flamengo fez um gol de pênalti, é verdade, mas poderia ter feito mais um que foi anulado pelo VAR. O Flamengo chegava pela direita, chegava pela esquerda, num Vasco completamente apático. 66% de posse de bola para a equipe rubro-negra, de um Vasco que no primeiro tempo não viu a cor da bola. O Vasco não tinha ações defensivas sólidas, não conseguia atacar a equipe do Flamengo, um verdadeiro vexame. Nação flamenguista, mais uma boa atuação do Flamengo, né? O Flamengo dessa vez venceu o Vasco da Gama 2-0, poderia ter sido mais, né? Um 3, um 4, né? O Flamengo jogou muita bola, né? Claro, a gente precisa melhorar em alguns aspectos, né? A gente sabe que tá apenas iniciando uma temporada que pretende o Flamengo ganhar todas as competições, né? E promete, né? O Flamengo tem um elenco qualificado, tem um treinador que conhece o grupo e depois do jogo contra o Vasco, os vascaínos, né, realmente se renderam e tiraram o chapéu, pessoal. Se tem um time hoje no futebol brasileiro que enche de orgulho o torcedor, é o do Flamengo, né? O Flamengo hoje joga um bom futebol, é um futebol que deixa o time adversário respirar, sempre marcando para cima, linhas altas, né? Isso aí. E tá deixando os torcedores vascaínos revoltados, né? A atuação do Vasco, né? Que não conseguiu desempenhar um bom papel contra o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo agora, com quem ele joga, ele domina o adversário, né? Não é de hoje que a gente sabe disso, né? Sei que tem muito torcedor às vezes que a gente fala aqui, não, mas você é porque você é flamenguista, né? Vamos trazer aí, né? Vamos ver as reações do Vascaíno falando desse jogo, onde o Flamengo dominou, amassou e passou por cima do Vasco da Gama, né? Créditos do vídeo, atenção Vascaíno, o link vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo, no final eu deixo a minha opinião, vamos lá. Vascaíno, bom dia, se é que é possível, depois de mais uma atuação vexatória que o Vasco teve ontem à noite no Maracanã perante o seu principal rival. É difícil vir aqui hoje e tentar explicar para você algo. Mesmo assim, eu tenho essa tarefa e faço com o maior prazer. Tentar mostrar aqui alguns pontos que o Vasco ontem deixou muito a desejar, alguns que no segundo tempo fizeram essa equipe melhorar. É claro que é algo que a gente precisa rever vários e vários conceitos. Agora, enquanto não chegam os reforços, a gente precisa ir interpretando desse elenco o que a gente consegue fazer de melhor. E o que tem de melhor para você, torcedor vascaíno, torcedor? Emitir opinião depois que o jogo termina é algo fácil. Eu sempre faço um exercício antes de começar a partida de como eu escalaria a equipe que eu vou comentar o jogo, para depois saber se deu certo ou não. E ontem, a escalação que o Carille optou aí para essa equipe do Vasco, mais uma vez uma equipe sem ponta, sem extremas, sem jogadores para atacar o espaço, e isso não é culpa do Carille. Não temos no nosso elenco jogadores que possam executar essa função. Talvez o Alegria, mas na boa, se a gente começar a achar que num jogo desse tamanho você pode colocar jogador que nem na base teve destaque, aí realmente fica muito difícil. Por isso que o Carille acabou optando aí pelo Zuccarello. A escalação inicial do Vasco, basicamente, era a escalação que eu também faria. Com o Puma no lugar do PH, que infelizmente sentiu desconforto aí no treino da última sexta-feira, a dupla de zaga João Vitor e Lucas Freitas com o Piton na esquerda. 2 volantes jogando por dentro, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho, o Tietê de um lado, o Zuccarello do outro. Mais na frente, o Coutinho ao lado do Verratti. E esse primeiro tempo do Vasco ontem, com essa escalação, foi um dos maiores vexames que o torcedor vascaíno sentiu nos últimos tempos. E olha, que sentir vexame é algo que o torcedor vascaíno já está quase se acostumando. O Vasco não conseguiu absolutamente nada. Foram 8 finalizações contra uma. O Flamengo fez um gol de pênalti, é verdade, mas poderia ter feito mais um que foi anulado pelo VAR. O Flamengo chegava pela direita, chegava pela esquerda, num Vasco completamente apático. 66% de posse de bola para a equipe rubro-negra, de um Vasco que no primeiro tempo não viu a cor da bola. O Vasco não tinha ações defensivas sólidas, não conseguia atacar a equipe do Flamengo, um verdadeiro vexame. Agora, por que eu entendo que é
tão fácil quando uma equipe de uma boa técnica jogar contra o Vasco e ter tanta coragem para atacar o Vasco, como foi o Fluminense semana passada. Eu vou trazer para você aqui, torcedor, na prancheta aqui para poder analisar. Basicamente, esse aqui era o Vasco ontem, né? Que jogava aí nesse 4-4-2. E aqui, a equipe do Flamengo. Eu nem vou tomar o cuidado muito de separar os jogadores do Flamengo por linha, como botar Gonçalo Plata, Bruno Henrique, Michael, Everton Araújo, Eric Pulgar, Arrascaeta. A saída de bola do Flamengo só, que basicamente vinha aqui na lateral esquerda o Léo Pereira, o Danilo vinha na lateral direita e aqui o Eric Pulgar fazia essa saída de 3. Só que o Flamengo, literalmente, ele ocupava todo o campo do Vasco. E o que isso acaba facilitando quando desce todo mundo e fica aqui? Porque o Vasco, se o Vasco roubar essa bola aqui, o Vasco vai acionar o seu ataque. Ok, o seu ataque é Verratti e Coutinho. Para percorrer esse espaço daqui até chegar aqui em cima, torcedor, até vou botar mais um bonequinho do Flamengo aqui, para chegar aqui é óbvio que esses zagueiros do Flamengo vão ganhar na corrida, porque nem Coutinho nem Verratti tem possibilidade de fazer isso. Então, eu só usei a prancheta para exemplificar algo que talvez eu nem precisaria usar ela. É muito fácil você pegar e empurrar o time do Vasco para trás, porque você tem coragem, porque se o Vasco sair da pressão, o Vasco não tem jogador que vai arrastar com essa bola para chegar lá na frente e não tem jogador que ataque espaço. Então, toda equipe que quer se dar bem jogando contra o Vasco, o manual está pronto. Marca a saída de bola do Vasco. Pronto, é tranquilo. O Vasco não tem como fazer isso de uma melhor maneira. No intervalo, eu fui um que bati na tecla que deveria mudar aí em 3 posições no mínimo, colocar jogadores com saúde, porque ontem no primeiro tempo chegou um determinado momento que eu não sabia se o problema do Vasco era mais técnico ou o problema do Vasco era mais físico, da maneira que os jogadores do Flamengo acabam atropelando os jogadores do Vasco. O Carille fez 2 alterações táticas na equipe do Vasco, trocou o Zuccarello de lado com o Tietê, e no segundo tempo o Zuccarello foi um dos melhores jogadores do Vasco, jogando ali, fazendo aquela dobradinha com o Puma, realmente foi bem. E a outra mudança que ele fez, ele trouxe o Hugo Moura para no meio dos zagueiros para a saída de bola, abriu bem o Lucas Freitas pelo lado esquerdo, abriu bem o João Vitor pelo lado direito, e daí dessa maneira, durante 25 minutos, conseguiu empurrar um pouco esse Flamengo para trás. O Vasco teve a oportunidade do empate numa cabeçada do Verratti no travessão, num cruzamento do Puma. E depois, já no final do jogo, o Vasco foi perdendo força, mas pelo menos, como eu coloco no título foi só, né, do Faísca Tá On de hoje, foi só isso. Foram 45 minutos de luta, de entrega, de competição, não aquilo que a gente viu no primeiro tempo de ontem. Aquilo que a gente foi no primeiro tempo de ontem foi um Vasco acuado, um Vasco que não tinha possibilidade nenhuma de atacar, de sair para frente, de causar algum tipo de desconforto à equipe do Flamengo. Agora, como consertar isso agora? Torcedor, eu sei que muita gente está já querendo questionar o trabalho do Carille. Agora, enquanto o Carille não tiver à sua disposição jogadores que executam esse tipo de função, vai ser muito difícil para a equipe do Vasco conseguir algo. Na noite de ontem, a gente teve a oportunidade de ver que o rival tinha 5 jogadores com essa característica. Os 3 titulares são jogadores de atacar espaço. Isso que eles têm o Pedro fora, que não é dessa característica, mas o Gonçalo Plata ataca espaço, Bruno Henrique ataca espaço, Michael ataca espaço, Cebolinha ataca espaço, Luiz Araújo ataca espaço, e nós no elenco não temos absolutamente ninguém. É uma briga muito desigual. Criticar o Carille por esse início de trabalho, eu acho bem difícil. Se a gente parar para pensar, é um trabalho que está no início, e a partir da hora que ele tiver esses jogadores em mão, Benjamin Garré, Lloyd Augusto, e pelo menos mais uns 2 jogadores com essa característica, aí a gente pode começar a cobrar. Por enquanto, torcedor, na boa, se você acha que dá para cobrar o Carille, ok, eu respeito, como sempre respeitei, a opinião do torcedor. Agora, eu não consigo ver um Vasco competitivo com tão poucas peças à disposição do treinador para que essa equipe possa ter um leque maior de possibilidades de jogar. O Carille, que é um cara que se caracterizou a carreira inteira por jogar
por um modelo de jogo. E eu percebo que sem pontas fica muito difícil o trabalho do Carille. E não é do Carille. Eu quero que você faça um exercício, torcedor. Imagina qualquer equipe do Brasil, pode fechar o olho, que não tenha pelo menos um ou dois jogadores que atacam o espaço. Todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem. Fluminense tem, Botafogo tem, Flamengo tem, São Paulo tem, Corinthians tem, Palmeiras tem, Grêmio tem, Inter tem, Bahia tem, Vitória tem. O Vasco não tem. Então você colocar uma carga dessa em cima de um treinador que está começando o trabalho, eu confesso a você que é difícil. Agora, falar um pouquinho de postura. No primeiro tempo, ontem, faltou um pouquinho de postura para essa equipe do Vasco. Querer um pouco mais, buscar um pouco mais, entregar um pouco mais. Aquilo que a gente viu no segundo tempo, mesmo com todas as dificuldades possíveis, é mais a cara do Vasco. O primeiro tempo de ontem, eu confesso a você que é mais uma daquelas páginas para envergonhar essa história centenária que é a do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma semana decisiva. Provavelmente hoje o Vasco deve sair do G4. Só uma combinação muito grande de resultados mantém o Vasco no G4. Mas o mais importante, quem dirige o Vasco não pode esquecer, mobilização total para esse confronto já depois de amanhã contra o União de Rondonópolis. Todo mundo sabe da importância da Copa do Brasil, do dinheiro que está a Copa do Brasil, e seria um vexame absurdo a gente já no mês de fevereiro ter apenas só duas competições pela frente, que seriam a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Então, cuida dessa Copa do Brasil e vamos seguir em frente na espera de contratações para elevar o nível dessa equipe. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Por favor, deixe seu like. Para encerrar aqui, quero só trazer uma palavrinha a respeito do Coutinho que eu vou trazer no Acorda durante essa semana em algum momento. O Coutinho precisa de ajuda. O Coutinho não está jogando nada, o Coutinho não está entregando nada, mas o Coutinho precisa ser ouvido, o Coutinho precisa ser entendido. De que maneira extrair o melhor do Coutinho? Porque essa versão do Coutinho que a gente está vendo dentro de campo, infelizmente, não agrega absolutamente nada. Abraço, torcedor. Nação flamenguista, né? Vascaíno, na verdade, se renderam ao Flamengo, né? O bom futebol apresentado pelo Flamengo, né? Eu acho que vamos ser bem realistas, não são só os vascaínos, né? A gente já viu palmeirense, já viu corintiano, gremista, todos, pela uma boca só, dizem hoje que o Flamengo apresenta o melhor futebol das Américas, né? Sei que é apenas início de temporada. O ano passado o Flamengo estava nessa mesma pegada, né, de Campeonato Carioca. Inclusive, eu sempre digo aqui, para mim, Campeonato Carioca não serve de parâmetro para nada, né? Por isso que eu peço sempre para aguardar, né? Iniciar as principais competições, só que eu vejo algo diferente do ano passado, né? Que é um treinador, que é os jogadores com vontade, que é os jogadores que você vê jogadas, né? Você vê jogadas trabalhadas, vê uma formação tática diferente, totalmente diferente do ano passado, né? Felipe Luiz começou em outubro, né? Então já tem um pouco de experiência na frente do Flamengo, né? Por que Felipe Luiz está dando tanto certo no Flamengo? Primeiro que ele conhece todos os jogadores, né? Inclusive da base, né? Foi treinador na base, né? Então é um cara que chega no Flamengo, tem uma filosofia de jogo que muitos jogadores ali já conhecem também. Então isso aí eu acho que tá agregando bastante valor. Mas é como o Vascaíno aí mesmo falou, né? Foi realista, foi sincero, né? Por isso que a gente sempre traz aqui a opinião dos dois lados, né? Flamenguista, dos rivais, né? O Flamengo dominou o jogo, né? O Flamengo não deixou a equipe do Vasco respirar, né? E para muitos que assistiam um Flamengo e Vasco, né, nas antigas, realmente, se eu fosse vascaíno, eu estava preocupado, né? E quando você analisa um Vasco e um Flamengo, as duas equipes que estavam em campo, as atuações das duas equipes, é um abismo, pessoal. É um abismo, né? Eu sei que muitos dizem, não, mas no segundo tempo o Vasco jogou melhor. Ok, mas a gente até entende, né? Porque o Vasco jogou melhor, né? O Flamengo cansou, algumas peças ali cansou no segundo tempo. E Felipe Luiz vendo isso, né? O Vasco tentando tocar mais a bola no campo de ataque, tentando sair mais um pouco. Foi o que Felipe Luiz fez. Colocou o gás novo, né? E esse gás novo tira Michael, entra Everton Cebolinha, tira Gonzalo Plata, entra Luiz Araújo. São jogadores do mesmo nível ou até mesmo melhor, né? Então, isso aí diz os dois elencos do Flamengo e Vasco nesse momento, né? Então o Flamengo voltou a dominar o jogo, né? Marcando pressão, linhas altas. Isso aí, o Flamengo chegando a marcar o segundo gol em
inclusive um golaço com Everton Cebolinha, né, que tá voltando de lesão também. Mas é como o Vascaíno mesmo disse, né? O Flamengo dominou, poderia ter sido bem mais o placar. Inclusive eu achava que ia ser um 3-0, né? Eu não achava que ia ser tão fácil assim, mas devido às qualidades das duas equipes, o Flamengo passou por cima. Temos que ser realistas, né? E a gente espera para a temporada que continue assim, né? Se não jogar, um exemplo, se não jogar Bruno Henrique, Gonzalo Plata e Michael, quando vir Juninho, Luiz Araújo e Everton Cebolinha, mantém o mesmo nível. É isso, né? E olha que ontem nem jogou o Gerson, nem jogou o Dela Cruz. São jogadores importantes nesse elenco do Flamengo, né? Tem Pedro que tá voltando. Então são jogadores que jogou sem lateral esquerdo, né? Tudo vale aqui ressaltar o elenco do Flamengo, né? Inclusive Varela mais uma grande partida, né? Jogando na lateral esquerda. Mais um bom jogo de Varela. Então, pessoal, a tendência é cada dia que passa o Flamengo vá se entrosando mais, né? Se adaptando melhor ainda cada dia que passa esse estilo de jogo de Felipe Luiz. E o que eu digo para os rivais é isso aí mesmo, né? Ser realista, falar a verdade, rivalidade faz parte, mas acho que o bom senso do futebol deve prevalecer, né? Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião, o que é que você acha do trabalho de Felipe Luiz à frente do Flamengo? O que é que você acha hoje desse duelo Flamengo e Vasco? O que é que você acha? Será que o Flamengo está nos luz na frente? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.